46 é que todo marido é obrigado a dar prazer à mulher. Não é a mitzvah, são 613, né? Não é a 611, não é a 570, é a 613. Pelo Rambam, 6262, mas de qualquer maneira ainda tá na frente, né? Quer dizer, dar prazer sexual à mulher há 3.300 anos atrás. O marido tem obrigação de dar prazer. Está escrito na Guemará que o homem é obrigado a ter relação com a esposa conforme a sua profissão. Se ele tiver uma profissão com desgaste mais físico, ele pode ser menos presente, vamos dizer assim. Se ele for mais filósofo, ele vai ter que compensar isso. É proibido ele ir se deitar com a esposa dele pensando em outra mulher. É proibido ele pegar a mulher dele à força ou ter relação bêbado. Tem 3 coisas que um homem não podia fazer bêbado. Entrar no Kodesh HaKodashim, que era o lugar mais sagrado do templo, onde somente o Kohen Gadol entrava uma vez por ano, rezar e ter relações com a sua esposa. E tanto é verdade que porque tem uma coisa de que o judeu tem que ter muito filho, que o sexo é para reprodução, e tanto isso é outra parte da lenda urbana, que depois que a pessoa entra na menopausa, ela não tem que parar de ter relação, ela continua tendo relação com o marido, né? Que religião dá direito ao divórcio? Eu fiz uma pesquisa, até onde eu sei, a única religião, além do judaísmo, que dá direito ao divórcio é o islamismo, sendo que no islamismo o homem pode mandar um SMS para a esposa falando: estou divorciado de você. Se a mulher ela pediu o divórcio, acabou, ela não tem mais acesso aos filhos, ela não tem mais a guarda das crianças. A gente tem o direito ao divórcio, no caso do casamento não dá certo, né? E no contrato de casamento, que é a Ketubá, que a gente lê na Ropá, né, no palio nupcial, a Ketubá, na verdade, é um contrato. Naquele contrato de casamento está escrito que o marido é obrigado a sustentar, alimentar, vestir, pagar resgate e pagar enterro da esposa. Eu acho isso assim, de novo, pensando que isso está num contexto onde um marido podia ter mais mulheres, onde não estavam em 2021, estavam em 1000 antes da Era Comum e tudo mais, eu acho isso de uma modernidade incrível, né? Todo homem religioso no Shabat canta o hino de louvor às mulheres, onde eles sempre mencionam que a mulher é a Keret Habayit, é o pilar da casa. O homem tem obrigação de dar presente à esposa 3 vezes por ano. Não é que seja somente essas 3 vezes. Mas caso ele diga, de que nem dia da mãe é todo dia, dia da esposa é todo dia, e nessa você não ganha presente nunca. Pelo menos em Pessah, Shavuot, Sukkot, o homem tem que dar um presente, e não é vasinho de flor, não é brinquinho bobo de bijuteria, não. Uma coisa que a faça realmente feliz, de preferência uma joia ou uma bela roupa. Se há 20 anos atrás uma pessoa chegasse aqui em casa e me visse na cozinha, ia dizer: como ela é submissa, tá vendo? Esses religiosos estão no tempo das cavernas, lugar de mulher é na cozinha. Perdão. Agora que a gente tem Claude Troisgros, tem Felipe Bronze, Jamie Oliver, Rita Lobo, ir para a cozinha é bacanérrimo, né? Então, agora a gente está autorizado a ir para a cozinha sem ser submissa, né? Então, por isso que eu falo que os valores vão mudando. Só que a Torá sabe o valor verdadeiro e sempre, né? Há 3.300 anos, a Torá sabe a importância da alimentação para a família. Isso significa, então você vai ter que ficar cozinhando, você não pode fazer outra coisa? Não, não significa nada disso. Isso significa que se alguém vai se preocupar, organizar, cuidar da kashrut, pensar, meu filho não está comendo glúten, o outro está de dieta, então vou comprar isso para aquele, isso não vou para aquele. Isso só quem tem cabeça para fazer, quem tem cabeça para essa logística é a mulher. Se você vai mandar a empregada fazer, se você vai cozinhar sozinha, se você vai chegar para o marido entregar a lista de compra na mão dele, não importa. Os homens não conseguem ter esse comando. Isso está mais do que claro que é a gente. Mas isso não significa, em hipótese alguma, que isso que a gente esteja rebaixada por causa disso, né? Dessas 613 mitzvot, tem várias que hoje em dia a gente não pode cumprir porque a gente não tem o templo. Então, a parte dos sacrifícios, enfim, um monte de coisa. Das mitzvot que efetivamente a gente pode cumprir hoje em dia sem o Beit HaMikdash, o homem só tem 14 mitzvot a mais que a gente.
As mulheres, em geral, são dispensadas de mitzvah que tem horário marcado. Então, por exemplo, os homens têm que falar, todo mundo tem que falar o Shema Israel 2 vezes por dia. Os homens têm um horário para falar aquilo. Nós não temos, porque pode estar ocupada, né? Então, assim, a única razão que o meu marido consegue sair cedo para ir para o minyan na sinagoga todo dia é porque tem uma mulher em casa cuidando para botar filho para a escola. Eu até já passei dessa fase, mas, enfim, de fazer essa administração. E aí, porque envolve tempo, em geral, a mulher não vale como testemunha. Não é que não vale, não é testemunha. As mulheres não são chamadas a testemunhar. Porém, se você fala que uma pessoa é viúva, mas não tem corpo, então você precisa de 2 homens dizendo: eu vi o corpo do marido dela no lugar tal, 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 então atesta que ela é viúva, ela poderia casar de novo. Mas se for uma mulher que viu, o depoimento dessa uma mulher vale. Quer dizer, a gente precisa de 2 homens para testar isso, ou, quando a mulher é testemunha, é uma só. Então, a gente já vale dobrado, né? A coisa mais importante na religião é a educação dos filhos, e isso realmente é papel da mulher. A Torá é atemporal, ela é a espinha dorsal do mundo. As modas vêm e vão. Há 25 anos atrás, família era uma coisa cafona, tudo que importava eram os amigos, né? Tudo que era bacana era com os amigos. A família agora voltou à moda, então agora você bota a foto no Instagram, hashtag família é tudo de bom, hashtag ama minha família. Isso é moda agora, voltou a ser moda, porque há um tempinho atrás, todo mundo sabe disso, tudo era os meus amigos, né? O que os meus amigos querem. Então, assim, a Torá sempre soube que a família é a coisa mais importante do mundo. E quem tem a condição de cuidar dessa família, de distribuir os pesos, de organizar as coisas, é a mulher. Então, na hora que fala, porque a parte da mulher é que pega mais a casa, realmente é. Mas isso não significa que você não possa ir trabalhar lá fora. Isso não significa que você deva ser uma pessoa de universo limitado dentro de casa. Eu podia continuar com inúmeros outros exemplos aqui, mas eu acho que vão cortar meu microfone igual na cerimônia do Oscar. Então, vamos passar para a Denise, que eu acho que eu já esgotei meu tempo. Você tem 5 minutos ainda, só para você saber. Então, já que tem 5 minutos, eu botei cronômetro aqui, mas ele deu Eu vou aproveitar só para pedir que a Miriam Graber, amiga, não está conseguindo entrar. Não sei se eu vou ter que mandar de novo o link. Então, já que eu tenho 5 minutos, deixa eu contar mais uma. Você tem 5 minutos ainda. Tá, então, já que eu tenho 5 minutos, deixa eu contar mais uma curiosidade. Com frequência, eu vejo as pessoas falarem em minyan. Porque na sinagoga ortodoxa as mulheres não contam para minyan. Tudo que a gente vê, a gente tem que ir na origem do fato. Não adianta a gente pegar uma coisa pronta e querer ver aquilo ali. Primeiro que tudo que a gente tem aqui nesse mundo, a gente tem no mundo dos espirituais também. E tudo tem uma razão de ser. Para quem lembra, quando Moshe chegou perto de Israel, ainda no deserto, né, quando eles estavam chegando perto de Israel, o povo pediu para ele mandar espiões para Israel para ver como era a terra e como era o povo de lá, para saber se eles iam conseguir guerrear fácil, como é que ia ser e tudo mais. Dos 10, mandou 12 espiões. Dos 12 espiões que foram, 2 voltaram falando: a terra é realmente maravilhosa, jorra leite e mel, e 10 começaram a chorar. Em todos esses episódios, diga-se de passagem, bezerro de ouro, essa história dos espiões, sempre as mulheres estavam com Moshe e os homens é que faziam as confusões, né? E aí, esses 10 homens começaram a chorar, e Hashem falou: vocês querem motivo para chorar? Eu vou dar um motivo para chorar, vocês não estão confiando em mim. E aí, nessa data, a gente sabe que é a data de Tisha B'Av, da destruição do primeiro templo, do segundo templo, de várias outras coisas. Por causa deste episódio, por causa dos 10 homens se lamentando, sem ter motivo para se lamentar, criando essa insegurança, esse problema, os homens passaram a ter que rezar 10 homens juntos e corrigir
esse erro da vida, né, na história deles. Então, desculpa, eu e todas as mulheres que estão ouvindo aqui, a gente não estava lá chorando, a gente não estava reclamando de barriga cheia, a gente estava confiando em Hashem. Então, quem tem hora para sair correndo para a sinagoga, para pegar minyan e consertar tikkun, são eles, não somos nós. Não é que nós não servimos para completar minyan, é o contrário. Nós não precisamos disso. A gente pode tocar a nossa vida, seguir com as nossas coisas normal, do jeito que a gente quer, porque a nossa sensibilidade é reconhecida e valorizada. Ei, obrigado, Gilda, pela sua mensagem, pelas suas colocações, seus esclarecimentos. E agora convido a nossa querida irmã Denise, a Denise, líder do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, bem como do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro, é magistrada estadual de carreira, desembargadora do Tribunal do Rio de Janeiro. Enfim, Denise, é com você. Obrigada, boa noite a todos. E hoje, por que não, especialmente a todas? Nós estamos falando da mulher. Verdade. E da nossa participação, que é, sim, da nossa relevância, desde sempre. Então, eu dividi aqui a minha fala em 3 partes, praticamente. Eu vou primeiro dar uma explicação sobre o porquê do dia 8 de março, que talvez muitos nem saibam a razão exata, e como é que depois a evolução e os retrocessos, historicamente, e também no Brasil, a questão da proteção nas nossas constituições, relativamente aos direitos da mulher, e, finalmente, casos emblemáticos que eu julguei. E, aliás, um deles eu não julguei exatamente, mas eu tive interferência quando eu participei justamente e presidi o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, aqui vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Saliento até que, desde logo, que é o meu interesse, óbvio, né, pela questão da mulher, pelos direitos, como alguém que sempre estudou o direito e tem, até por uma lembrança atávica, esses valores judaicos tão importantes, todo esse ativismo importante e relevância do papel da mulher no judaísmo, tudo isso certamente é uma memória, além de que eu tive uma educação com ótimos valores que realmente me ajudaram e ajudam no meu trabalho. Então, por que o dia 8 de março? As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data tenha surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York, no ano de 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Embora tenha sido um incidente marcante na trajetória das lutas feministas ao longo do século XX, os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado no mês de maio de 1908, nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram à manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. Do ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York e culminou no mês de novembro de 1909 em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e, assim, obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra Mundial, 14 a 18,
e eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi no dia 8 de março de 1917, quando aproximadamente 90 mil operárias se manifestaram contra o czar Nicolau II, as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra, em um protesto conhecido como Pão e Paz, que a data se consagrou, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas no ano de 1921. Todavia, apenas no ano de 1945, mais de 20 anos após, a Organização das Nações Unidas, a ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Na década de 60, o movimento feminista ganhou corpo, mas na década seguinte, no ano de 1975, é que se comemorou oficialmente o Ano Internacional da Mulher, sendo que o 8 de março somente foi reconhecido pela ONU no ano de 1977. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas, nas décadas de 20 e 30, que conseguiram o direito ao voto no ano de 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. Vejam bem, aliás, 1932, que eu me lembro, foi uma lei, e na Constituição de 34, em governo de Getúlio Vargas. Vejam bem, só do século XX, em 1932, é que a mulher passa a ter direito ao voto. E tem muito mais coisa aí de estarrecer sobre os direitos da mulher. A partir da década de 70, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo e, em 1985, com o aparecimento da primeira Delegacia Especializada da Mulher e a criação, neste mesmo ano, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, vinculado ao Ministério da Justiça, do qual eu tive a oportunidade e a honra de ser convidada pelo então ministro da Justiça, Oscar Dias Correia, para participar do Conselho Nacional. Fiquei pouco tempo, assim como a minha colega, eu era juíza de primeiro grau ainda, e a minha colega Valéria Maron, excelente pessoa, magistrada, já aposentada há anos, ela participou também, e ficamos pouco tempo, porque ali era um espaço político e que podia trazer problemas para conciliar aquele espaço em um espaço do Poder Executivo com o nosso cargo no Judiciário, que é repleto de restrições. Então, importantes conquistas da mulher brasileira, eu trago aqui uns marcos históricos. Em 1879, a garantia do ingresso das brasileiras nas universidades. Aqui o número do decreto. Mirtes Gomes de Campos foi a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil, tendo sido funcionária do Tribunal de Apelação, assim chamado, do Distrito Federal, assim como a primeira mulher advogada a ingressar no antigo Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, atual OAB. Aliás, é interessante notar o porquê também do termo desembargador, que alguns talvez não saibam, mas ele vem desta época que os tribunais de justiça eram muitas vezes chamados de Tribunal de Apelação. Isso vem desde o Brasil Império, quando foi criado, por exemplo, o Tribunal de Apelação, o Tribunal de Justiça, hoje, do Estado do Rio de Janeiro. E por que desembargador? Isso é de origem portuguesa, porque nós julgávamos os embargos, como julgamos até hoje, embargos de declaração, embargos infringentes, originalmente. Então, nós desembargávamos. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Em 1932, vem o voto feminino, como já mencionei. Um detalhe:
O Código Eleitoral consagra, então, o voto feminino, mas esse direito era concedido apenas a mulheres casadas, com autorização dos maridos, e para viúvas com renda própria. Estas limitações deixaram de existir apenas em 1934, quando o voto passa a ser previsto, o direito de voto da mulher passa a ser previsto na Constituição Federal Brasileira. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada. Em 27 de agosto, uma lei, 4.212, permitiu que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. Também era preciso autorização. A partir de então, a mulher tem o direito de pedir a guarda dos filhos em casos de separação. 1962, a pílula anticoncepcional. O surgimento da pílula chega ao Brasil neste ano e provoca mudanças culturais e comportamentais. Na década seguinte, o medicamento ganha popularidade e revoluciona a sexualidade feminina. Em 1977, nós temos a emissão da Lei do Divórcio. As mulheres permaneciam legalmente presas aos casamentos e somente a partir dessa lei, 6.515, é que o divórcio se tornou uma opção legal no Brasil. Vejam, estamos em 77. 1985, é criada a primeira Delegacia da Mulher. A Delegacia de Atendimento Especializado, DEAN, surge em São Paulo, e logo depois outras unidades começam a ser implantadas em outros estados. Por que é importante uma delegacia especializada da mulher? Porque o que se viu até então é que as reclamações, os boletins de ocorrência, os registros de violência doméstica em delegacias de homens não surtiam efeito. Então, era o homem, dizia, quando não constrangiam, inclusive, sempre constrangiam muito quem denunciava, e diziam à mulher que aquilo era briga de marido e mulher e que ninguém tinha que meter a colher. Tem sim, inclusive, se um vizinho escuta alguém ser agredido, precisa denunciar, sim. Isso vai para os estados, aí vem também, isso foi um grande avanço no tratamento desses problemas da violência doméstica, que aumentaram muitíssimo os casos durante a pandemia, há notícias de 9.000% de aumento. 1988, igualdade de direitos, finalmente, no nível constitucional, que é quando é editada a nova Constituição do Brasil. Eu tive a oportunidade de participar semanalmente em Brasília dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E foi uma grande luta em Brasília, e eu estava no caso em nome do Judiciário, pela Associação dos Magistrados. Era a única mulher e havia magistrados de todos os estados brasileiros, representando as suas associações. A Constituição, então, reconhece direitos iguais, em 1988, e direitos iguais para homens e mulheres. Foi apenas nesta Constituição que as mulheres passaram a ser vistas pela legislação brasileira como iguais aos homens em direitos. 1997, a Lei 9.504 garantiu a reserva de, no mínimo, 30% de candidaturas femininas durante as eleições. Depois falarei sobre isso, que é uma coisa que fica na lei. 2002, falta da virgindade deixa de ser crime. Até então, era crime. Apenas no início do século XXI é que o Código Civil brasileiro extinguiu o artigo que permitia que um homem solicitasse a anulação de seu casamento caso descobrisse que a esposa não era virgem antes do matrimônio. 2006, Lei da Maria da Penha, pessoa a quem eu conheci pessoalmente, um encanto de pessoa. Considerada um salto gigantesco no combate à violência contra a mulher. Maria da Penha, a farmacêutica com pós-graduação, conheceu o ex-marido, né? Conheceu o marido num mestrado. Eu lembro dela contar isso numa reunião da então Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros, uma das maiores do mundo,
que congrega quase 15 mil magistrados no Brasil, federais, estaduais, auditoria militar, trabalhista, todos. E nós fomos, havia uma comissão, eu participava dela, nós fomos à Fortaleza, onde mora a Maria da Penha, e ela nos contou que ela conheceu um marido num mestrado. Então, vejam que não era pessoa de pouca instrução, tampouco ele. E ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio e lutou por quase 20 anos para que finalmente conseguisse a condenação do seu ex-marido criminoso. E definitivamente essa é uma das conquistas do feminismo mais importantes para as mulheres brasileiras, porque essa lei realmente veio impedir muito ou estancar muito da violência doméstica para aquelas que denunciam, que conseguem denunciar. 2015, muito recente, a lei do feminicídio, que considera o feminicídio, que é o assassinato de uma mulher, como um crime hediondo e o inclui como homicídio qualificado, com aumento da pena de 1/3 à metade, conforme o caso ali especificado. As mulheres e as constituições brasileiras através da história. Então, nós vamos ver que a Constituição de 1824, cidadão era só homem. A mulher não podia votar, tampouco ser eleita, podia trabalhar em empresas privadas, mas não podia ser funcionária pública. Constituição de 1934, Getúlio, estabeleceu o direito ao voto para as mulheres e consagrou pela primeira vez o princípio da igualdade entre os sexos, sendo proibidas as diferenças de salários para o mesmo cargo em razão de diferença de sexo, o que ainda hoje existe. Assim como o trabalho de mulheres em indústrias insalubres, a par de garantir assistência médica e sanitária à gestante e descanso antes e após o parto por meio da Previdência Social. Eu tenho conhecimento de empresas em que, por exemplo, existe uma mulher diretora entre 10 diretores, e ela ganha menos que os outros. Sei de caso de engenheira, que foi levada a ser secretária numa grande empresa brasileira, embora... Por quê? Porque ela é levada a um cargo secundário em relação à profissão. Então, ela não pôde exercer a engenharia ali na empresa junto com seus pares e terminou ficando como secretária de colegas. Constituição de 1946, o retrocesso ao eliminar a expressão sem distinção de sexo, quando diz que todos são iguais perante a lei. Uma coisa recente, do século XX, que retira a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Exclui a não distinção de sexo, né, como garantia. Constituição de 67, um único avanço, a redução do prazo para aposentadoria de 35 para 30 anos de trabalho. Constituição de 1969, sem qualquer alteração no tocante aos direitos da mulher. Constituição de 1988, a vigente, com emendas, são as principais e maiores conquistas. Conquistas atuais, da Constituição atual. Isonomia, igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, seja na vida civil, no trabalho e na família. Embora muitos brasileiros esqueçam que a todo direito corresponde uma obrigação, né? Isso aqui é realçado na própria Constituição. Legalidade, ninguém pode ser levado a fazer o que não quer, desde que não seja obrigado por lei. Direitos humanos, proibição de tortura, tratamento desumano ou degradante, inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da casa. Direitos e deveres individuais e coletivos, permanência da presidiária com seus filhos durante o período de amamentação, definição da prática de racismo como crime, sujeito à pena de reclusão, inafiançável e imprescritível,
o que também tem sido um tanto desrespeitado no nosso país, e geralmente aplicada a Lei CAO, que é uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no nosso caso, minimizando o crime de racismo e a sua pena. Direitos sociais, educação, lazer, previdência social, saúde, segurança e trabalho, garantidos na Constituição Federal. Direitos trabalhistas, eu acho que eu vou até pular com receio de passar muito do meu tempo. Seguridade social, direitos das trabalhadoras domésticas, salário mínimo, proibição de redução de salário, 13º, folga semanal, etc., etc. Existe até controvérsia sobre excessos que talvez tenha até prejudicado, né? Há muitas que se tornaram necessariamente diaristas. Direitos políticos, votar, o direito de votar e de ser votada. Família, direitos e deveres referentes à sociedade conjugal passam a ser exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. A família pode ser formada por qualquer dos pais e seus filhos. O prazo para o divórcio diminui para 1 ano, em caso de separação judicial, e para 2 anos, no caso de separação de fato. Determinação de que o Estado crie mecanismos para coibir a violência familiar. Passamos agora a mais dados sobre a nossa realidade atual. As mulheres são a verdadeira maioria no Brasil, na população. Segundo dados da PNAD, contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. A maioria da população brasileira e do eleitorado nacional, as mulheres sequer alcançam 15% nos cargos eletivos do país. Então, vejam que aquela garantia de 30% está na lei, mas não é cumprida na prática. São exatos 12,32% em 70 mil cargos eletivos, segundo o mapa da política de 2019, elaborado pela Procuradoria da Mulher no Senado. Com tanta importância na economia e na sociedade, as mulheres brasileiras ocupam apenas 13% do total das cadeiras do Senado, 15% na Câmara dos Deputados e apenas a 140ª posição no ranking de representatividade feminina no Parlamento, entre 193 países pesquisados, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas e da União Interparlamentar. Levantamento da consultoria, dados realizados com base nos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela que o número de mulheres que são responsáveis financeiramente pelos domicílios vem crescendo a cada ano e já chega a 34,4 milhões. Isso significa que quase a metade das casas brasileiras são chefiadas por mulheres, situação bem diferente daquela vista alguns anos atrás. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o percentual de domicílios brasileiros comandados por mulheres saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018, devido principalmente ao crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. Trabalho e família. Eu não sei como é que está o meu tempo. Posso continuar? Você tem mais 2 a 3 minutos. Ai, meu Deus! Vamos lá. Então, eu cito aqui, eu vou pular algumas coisas, né, porque é realmente muito dado colhido, mas eu falo que é interessante notar que em outros países, a exemplo de Israel, onde as mulheres são bem equiparadas aos homens em direitos e deveres, inclusive servindo e destacando-se
nas Forças Armadas. Há queixa, por exemplo, que eu vi publicada, da prefeita de Haifa, maior cidade do norte de Israel, é a terceira maior do país, de que a população tem uma população de mais de 264.900 habitantes, e ela reclama da redução das mulheres, da participação política das mulheres, que tem sido reduzida. Nós já tivemos em Israel uma fantástica primeira-ministra, e depois disso, nas últimas 2 décadas, aumentou bastante o número de políticas na Knesset, que é o parlamento, para finalmente se converter em 35 ao longo da última legislatura, com várias deputadas sendo substituídas, vários deputados. Segundo as pesquisas, a nova representação feminina não deve aumentar, apenas 3 dezenas de candidatos. Então, aqui neste livro, Gênero e Desigualdades, existe todo um estudo grande, é um livro de quase 300 páginas, e ele tem todo um estudo de Flávia Biroli sobre as questões de desigualdade de gênero, e tem muito daquilo tudo que eu já falei agora há pouco a todos. Aqui eu fiz algumas anotações interessantes de um programa até na CNN, esta semana finda, dia 4 de março, que fala justamente dessa, isso vale a pena dar a notícia de uma coisa, achei bem interessante, que ali tratava de foco, mas falava de uma coisa que é bem de uma sociedade machista, que é achar que a mulher ela é considerada multitarefas, ao contrário do homem. Então, e aí se cria uma injustiça social grande, e que a mulher deve, muitas vezes, ficar em casa, ou então cuidar também do seu trabalho fora, de si e das crianças e tudo mais. E aí tem uma sobrecarga violenta, lógico, enquanto que o homem poderia cuidar apenas do seu trabalho fora de casa e de si próprio. Então, isso gera, lógico, uma injustiça social. Na verdade, e também uma coisa que eu já li em algum lugar, que eu achei excelente, não há sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. E aí eu coloco a minha observação, eu entendo que esse sucesso, tanto profissional quanto familiar, ele precisa ser um trabalho conjunto, dos ou das parceiros, no casamento ou na união de fato. Eu falo da solução, mas isso eu vou deixar para depois, porque eu acho que o nosso honorável presidente Abraham vai querer fazer uma pergunta sobre isso, ele já tinha sinalizado numa reunião nossa. Enfim, agora eu vou falar de 2 casos emblemáticos e que causam verdadeiro estarrecimento a quem não conhece, a quem escuta pela primeira vez. Um deles foi o caso Maria Lima contra a metalúrgica Müller. Eu posso comentar porque, inclusive, ele foi publicado em vários jornais depois desse julgamento. E eu me lembro bem da situação, porque eu era juíza convocada no tribunal para substituir desembargadores, ainda não tinha sido promovida ao cargo. E esse caso vem à minha mão depois de uma sentença e de um recurso de apelação em que Maria Lima havia perdido a causa. Era um processo de indenização por dano moral. Por quê? Porque Maria Lima foi chamada no, então, departamento de pessoal da empresa, onde ofereciam uma ligadura de trompas, uma cirurgia de ligadura de trompas em troca de estabilidade no emprego. Isso é um caso único aqui, um caso incrivelmente, e felizmente que eu saiba, único. O juiz diz, ela assinou um documento aceitando fazer a cirurgia de ligadura de trompas, e então ela não tem direito a ser indenizada anos depois, quando ela é demitida da empresa e não consegue a tal estabilidade. É uma pessoa humilde, acho que era uma servente na empresa, né, da área de serviços gerais, e ela foi talvez a única que teve a coragem de entrar com a ação indenizatória.
E, pasmem mais, além de fazer a cirurgia numa casa de saúde particular de Caxias, a cirurgia foi cobrada dela em parcelas, no contra-cheque, eram deduzidas as parcelas, então ela pagou pela cirurgia. E aí, depois de uma apelação, inclusive o voto vencido foi do então desembargador Semiglans, já aposentado, ele entendia que ela cabia, sim, a indenização, mas não fez um voto bastante curtinho, apenas como dizendo que entendia cabível a indenizar. E aí isso veio para as minhas mãos e eu confesso que eu fiquei de cabelo em pé quando eu vi aquele caso. Eu digo, meu Deus do céu, como ela pode perder uma causa destas? E aí verifiquei que, primeiro, fui ver o que havia sobre isso, que também tem o aspecto criminal, né? E tem o aspecto civil. Eu sou da área civil, então veio para mim a indenização por danos morais e materiais, porque ela teve que pagar a cirurgia. E eu verifiquei que havia um inquérito criminal engavetado no Ministério Público do Estado. E nada havia, ninguém em nenhum momento falava daquilo que eu atinei que seria o caso, que a decisão de ela assinar e aceitar num documento fazer a ligadura de trompas não era a expressão de uma vontade livre, era uma vontade sob coação. Coação você não consegue provar no papel, materialmente. Coação é algo que está aqui dentro da gente, né? É uma coação moral, violenta. E por quê? Era uma mulher deixada pelo marido, como acontece muito também, sobretudo nas camadas de baixa renda, separada, com 2 filhos, e que não tinha condições de negar a realização dessa cirurgia sob pena de ser mandada embora, como acontecia e já havia acontecido com várias outras funcionárias da empresa. Então, eu defendi a tese da coação, que é uma coisa subjetiva, do interior da pessoa, e num último recurso, que eram os embargos infringentes na época, no grupo de câmaras, então eram 5, e julgadores, não mais 3, como normalmente é no colegiado, julgam sempre 3, na ordem de antiguidade, e são as turmas julgadoras dentro do nosso colegiado, no tribunal, que são 5 ao todo. E hoje esse tipo de recurso que acontecia quando havia alguma divergência, algum voto vencido, acontece agora automaticamente dentro da própria Câmara. No caso, foi no grupo de câmaras, e a única mulher que votava também foi contra. E, felizmente, mais 2 outros magistrados, desembargadores, votaram comigo. Eu era relatora. Maria Lima, inclusive, não entendeu muito, porque havia muita discussão técnica, mas ela estava presente. E eu me lembro até do silêncio na Câmara quando eu comecei a relatar aquele caso. E infelizmente, ela foi vencedora. Eu condenei, nos termos do voto vencido, que eu estava adstrita a ele, em R$150 mil de dano moral, o que lhe permitiria mudar de casa e de vida com os 2 filhos, ela morava numa favela, e a devolução com juros e correção monetária de tudo que ela pagou pela cirurgia. O outro caso foi o caso de Aline Pimentel Pereira. Esse caso foi parar na ONU, e houve na CEDAW, que é uma Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na ONU, e houve uma condenação de amplo valor moral ao Brasil, porque durante mais de 10 anos não houve a indenização necessária. É uma coisa que nos Estados Unidos deve ser atualmente, se acontece, e eu soube anos depois que aconteceu. Aliás, que aconteceu um caso igual ao da Maria Lima, esse caso aqui é diferente. Esse caso ele é emblemático quanto à questão da mulher e no atendimento na saúde pública. A mulher sofre muita discriminação e às vezes, por outras mulheres, inclusive. Eu tenho casos que me foram relatados incríveis,
fora situações que eu vi em processo. Eu tive a oportunidade também, de, justamente pela minha forma de ver e de tratar a questão da mulher, de mudar julgamentos dentro do colegiado para indenizar mulheres que sofreram danos sérios à saúde, seja por falta de atendimento adequado e seja pela falta total de atendimento quando recorreram ao hospital público. No caso de Aline Pimentel, esta moça, ela bem nova ainda, estava com 28 anos de idade, grávida, de 6 meses para 7, ela vai em novembro de 2002, ela se sente mal e procura uma casa de saúde. Em Caxias, ela é mandada, em Belford Roxo, ela é mandada de volta para casa, já passando mal, e no dia seguinte ela chama uma ambulância, porque ela estava passando muito mal, e a ambulância chega assim, do Hospital da Posse, salvo engano, conhecidíssimo aqui no Rio, na Baixada Fluminense, e a ambulância chega às 8 horas depois. Então, ela dá entrada no hospital, o feto já morto, e ela vem a falecer por septicemia, né, infecção generalizada. Esse caso, houve, então, uma atuação da OAB aqui, da Advocacy, era um grupo da OAB, no Rio de Janeiro, e que levou esse caso, finalmente, à CEDAW, à ONU. E porque durante anos não se conseguia nada e não se conseguia, inclusive, que a família fosse indenizada. Porque ela deixou, então, uma menina de 6 anos o marido abandona, o companheiro, abandona a casa, fica essa criança de 6 anos e fica a avó de 70, que passa a trabalhar, fazer alguns trabalhos para sustentar a casa. Esse caso veio parar na minha mão quando eu presidi o Conselho de Defesa de Direitos Humanos aqui no Estado, e um pedido da então ministra de Direitos Humanos para que eu intercedesse para que houvesse um andamento do processo, que estava numa vara de fazenda pública há 10 anos, sem sentença, e que era uma ação contra o Estado. Aí houve N fatores que eu não vou detalhar aqui, só para não ficar muito cansativo, mas eu fiz uma reunião, a juíza, então, em exercício, recebeu esse caso de herança, ela tinha recém-chegado na vara de fazenda pública. Um ano depois de consertar questões técnicas no processo, ela deu a sentença condenando o Estado a pagar R$400 mil de dano moral, mas nessa altura, a criança de 6 anos tinha mais de 16. Então, ela poderia ter tido uma vida muito melhor, educação melhor, condições muito melhores de vida se tivesse recebido uma indenização bem anterior. E não bastou esta condenação, porque aí houve recursos, e eu confesso que não sei dizer se já conseguiu receber alguma coisa. Inclusive, Maria Lima também. Maria Lima foi um caso que gerou, para terminar, o maior presente que eu considero que eu recebi na minha carreira de mais de 37 anos, que foi um trabalho feito por um professor no ABC Paulista, área de muita metalurgia, como era o caso daquela empresa onde ela trabalhava. Ele trabalhou com alunos em sala de aula e me enviou 50 redações dos alunos, vibrando com o ganho na justiça feito pela mulher, né, conseguido, obtido por aquela mulher pobre contra a indústria. E algumas até diziam, me lembro de uma menina dizendo que ela queria ser juíza para poder ajudar também outras mulheres, outras pessoas. É isso, gente. Obrigada. Irmã Denise, eu confesso que vocês foram tão elucidativas que os elogios aqui, se eu começar, a gente vai varar a noite aqui, os elogios a vocês. Eu pediria só que tirasse essa tela, querida irmã, para que a gente possa voltar à tela inicial, onde todos nós estamos. E eu queria, somente, eu não estou vendo a Gilda. Gilda, você está aí?
Não Estou estou aqui, vendo a estou Gilda. aqui. Ok. Gilda, existe uma pergunta aqui para você, da Suzana. Deixa eu só colocar lá, porque foram... Os elogios estão, graças a Deus, bem maiores, entendeu? Para vocês duas. Então, teve a Suzana aqui que fez uma Tem que ver onde é que eu pergunta, consigo é um descompartilhar. esclarecimento só. Em cima, na parte superior, Denise. Gilda, é um esclarecimento, que ela pergunta que na ortodoxia judaica a verdade é que o homem tem que dar o divórcio, só ele que pode dar o divórcio. Ela gostaria de um esclarecimento seu a respeito. O homem tem que dar o divórcio, porém, a mulher também tem que dar o divórcio. Se a mulher não quiser dar o divórcio, também é uma questão problemática. Agora, como eu disse antes, nada é só o que a gente vê aqui, né? Tem muitas questões cabalistas, espirituais envolvidas nisso. Como efetivamente o agreement, né, a concordância do homem pode ser difícil, hoje em dia todos os rabinos orientam a você já botar na ketubá que em caso a mulher queira o divórcio, que o homem vai ser obrigado a dar o divórcio. Agora, você sabe o que a lei judaica prevê para o homem que não quer dar o divórcio? Isso é uma coisa surreal, assim, ainda mais para a gente, né, de cultura ocidental. Mas você está autorizado a espancá-lo até ele dar, por incrível que pareça. Quando um homem se nega a dar o divórcio, quem está fazendo aquilo não é o cérebro dele, é um animal que ele tem, que tem esse tipo de conduta. Então, a própria lei autoriza você a juntar e baixar o cascudo nele até ele concordar em dar o divórcio. Eu acho assim, eu nunca lidei muito com essa questão de gueto e casamento, mas eu sei que é uma tecla delicada, né? Mas eu sei também que está mudando muito. A gente tem aqui no grupo uma conquista brilhante nesse campo também, entre as nossas amigas que estão aqui assistindo, né? E isso é uma coisa que vem mudando realmente. E os rabinos ortodoxos são a favor dessas mudanças. Vamos dizer assim, a gente não pode mudar o que está na Torá, mas a gente pode colocar de uma forma mais clara e mais facilmente resolvível. Obrigado, Gilda. Respondido. Tem uma outra colocação aqui do nosso honorável presidente Abrão Gold, que está recomendando, e eu assino embaixo, que você faça um texto da sua apresentação, pois a gente gostaria de transformar isso num documento orientador a todos. Poderia ser, Gilda? Claro, claro. Sem problema Muito nenhum. obrigado, Gilda. Imagina. Obrigado. E agora, com relação à querida irmã Denise, o querido honorável presidente também tem pergunta aqui, que diz o seguinte: a primeira é a seguinte: considerando a inviolabilidade prevista em lei, como é que fica a invasão dos dados pessoais feito pelas empresas de crédito? O uso de acesso aos dados pessoais nas questões legais. Querida irmã Denise. Olha, além de ter agora legislação específica sobre isso, a questão de dados das pessoas, embora não seja uma questão exatamente dentro do nosso tema, né, é um tema mais geral, eu sei, dentro da minha posição no judiciário, que nós temos que autorizar, né? Normalmente, a autoridade policial, que é auxiliar do judiciário, policial civil, e ela pede autorização, ou, no caso, quando a coisa vai ao nível federal, ela pede autorização à autoridade policial, ao judiciário, e aí para abrir determinados dados, né, pessoais. Por quê? Porque existe suspeita de crime, ou porque a pessoa normalmente ostenta uma fortuna que aquele cargo que ela tem não comporta. Daí que nós podemos
autorizar a abertura desses dados. É o que normalmente acontece. Obrigado, irmã Denise. Tem Então, uma você outra não pergunta. entra livremente. Tem uma outra pergunta aqui do honorável presidente Abrão, que diz assim: estamos diante de uma pressão causada pelos cidadãos e cidadãs que procuram a legalização das uniões homofóbicas. Como fica esta situação diante da atual Constituição? O que fica a respeito disso é o seguinte: existem posições diversas dentro da própria magistratura. Eu entendo que, eu sei que religiosamente é vedado, toda religião não aceita o homossexualismo, mas, embora hoje já existam posições de reforma, de líderes religiosos, no sentido de melhor aceitação, e eu, pessoalmente, entendo que isso é uma realidade que não adianta querer negar. Então, eu não sou contra a existência dessa união, na medida que eu não posso ser contra uma realidade que existe de fato. Além de que nós não temos o direito de nos imiscuirmos nessas relações e no que se passa na vida de cada um, até porque a Constituição Federal garante não discriminação de qualquer espécie. Por outro lado, a Constituição Federal ela estimula o casamento entre homem e mulher. Então, ela não estimula a aceitação da união homossexual. Daí as divergências que ocorrem e a tendência que eu observo é que se aceite obrigatoriamente o casamento entre homem e mulher, não entre homossexuais. Mas eu mesma tive a oportunidade de reconhecer, por exemplo, um direito de herança, num caso até o sujeito era bem conhecido, e ele faleceu e o companheiro dele requeria divisão de bens e nós demos. Muito obrigado, querida irmã Denise. Gilda quer falar? Só para falar uma coisa sobre isso, isso é um assunto realmente bastante delicado. Não esse fevereiro, mas no fevereiro passado, eu tive numa palestra do Rabino Weitman, que muitos aqui devem conhecer, que é um dos rabinos mais importantes do Brasil, e eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei: Rabino, na Torá está escrito com todas as letras, que o homossexualismo não é... Apesar que tem nuances, tá, gente? Não quero entrar nesse detalhe muito, não, mas tem nuances. Enfim, que o homossexualismo não é permitido pela Torá, é considerado abominável, mas hoje é uma realidade que a gente não tem mais como negar. E ele falou que em novembro, todo novembro, tem o congresso dos shluchim, dos rabinos rabados no mundo todo, onde vão 4, 5 mil rabinos, e tinha sido o tema principal daquele ano, exatamente porque é uma coisa, um movimento crescente, Eu, particularmente, aí o que eu penso é uma coisa que a Denise falou agora com relação ao Código Civil. Existe uma diferença entre a aceitação e o estímulo. Porque o que a gente vê a televisão hoje em dia fazendo é quase que empurrando todo mundo para isso. E isso é muito diferente da aceitação. Isso era só um parêntese meu. Muito bem colocado. Super oportuno e bem posto, inclusive porque até em colégios nós temos notícias. Exato. Agora, aproveitando que o nosso honorável presidente Abraham não fez a pergunta, mas eu meditei sobre ela depois de uma reunião nossa, qual a solução para o machismo ainda vigente, sobretudo na América Latina, e não é só na América Latina. Eu comentei que eu vi até que me chamou a atenção numa série dinamarquesa, Borgen, que eu não sei se já viram, excelente, conta a história de uma primeira-ministra lá e os percalços, e eu me lembro que me chamou a atenção numa passagem, num episódio, em que uma jornalista fala: se não fosse mulher, a charge no jornal não seria esta. E fala de machismo também. Nós estamos falando da Dinamarca. Então, o problema é mundial ainda. As divergências, inclusive, quanto a salários,
menores salários, também não é um problema exclusivamente brasileiro. Outra coisa que justamente o presidente Abraham falou, perguntou, disse que eu deveria responder depois, então eu trouxe aqui a sua resposta. Qual seria a solução? A mesma de sempre, para combater todo tipo de preconceito, discriminação. O nome preconceito, o termo já diz, é um pré-conceito sobre alguém. Assim como no antissemitismo, o judeu não precisa fazer nada errado para sofrer o antissemitismo. O antissemitismo é fruto da ignorância e de ideias pré-concebidas sobre o povo judeu desde sempre. E porque ele é, como minoria, o bode expiatório preferido da humanidade. Então, isso não é um problema do judeu, isso é um problema do humano, da humanidade, né, que já produziu barbaridades em nome do seu ódio, né, e dos seus pré-conceitos. Da mesma forma, o machismo você só vai combater a partir da sua própria casa, porque a educação é a solução para tudo, para todo tipo de preconceito. E se você não tem capacidade, como muitos lares brasileiros, a camada mais de baixa renda, não tem condições de dar uma boa educação, de transmitir bons valores, e o que acontece? Isso é passado, o encargo é passado ao colégio. Então, na época em que são ainda crianças e adolescentes, que os colégios públicos, assim como eu concito os professores a educarem seus alunos para ser nas escolas públicas, na nossa jornada de ensino do Holocausto, realizada pela Bnei Brit, assim como eu os concito a criarem pessoas não omissas, pessoas que têm empatia e que se incomodam com o sofrimento do coleguinha ou do vizinho na favela, como muitos vêm de lá. Assim como existe isso para combater, e nós pedimos isso, de que maneira? Querendo combater a grande causa do Holocausto, que foi a omissão mundial, a omissão das pessoas, né? Então, da mesma forma, vamos conseguir combater preconceitos, bullying, que traz tanto sofrimento nas escolas, também através dessa educação para não omissão, para conscientização. Então, se você não conseguir em casa, pede ao professor. E eu vi, inclusive, um vídeo recente que a minha filha Viviane me passou, muito interessante, em que uma professora pedia aos alunos que fizessem desenhos sobre determinadas profissões, né? Sobre quem apaga o fogo, sobre quem conduz o avião, e todos desenharam na classe homens, com exceção de uma menina que desenhou uma mulher. E aí, no final dos desenhos todos, ela faz entrar todas mulheres, bombeira, aviadora, pilota, não sei se existe a palavra pilota, enfim, existe sim ainda uma educação nas nossas casas machistas. E como eu ouvi uma vez de advogada há muitos anos, ela me disse uma coisa que eu guardei. Pior do que o machismo dos homens é o machismo das mulheres. E aí você tem mulheres que não conseguem, às vezes, até ir a uma médica mulher, mulheres que não acreditam em si mesmas para serem líderes, mulheres que foram educadas dentro de conceitos e de uma sociedade machista e opressora e que não conseguem sair disto. Então, eu parabenizo todas aqui, porque eu tenho certeza de que todas que estão aqui são pessoas muito conscientes disso e certamente podem e contribuem para uma sociedade melhor. Muito obrigado, querida irmã Denise. Vocês foram dignas representantes e foram muito elucidativas, e eu tenho a impressão que nós tivemos uma riqueza de detalhes que vocês trouxeram à baila, não esquecendo que nós falamos de discriminação, nós falamos dos princípios que regem a Bnei Brit. A Bnei Brit, somente para lembrar
é uma entidade que foi fundada em 1843, é a mais antiga entidade judaica no mundo, e ela foi criada exatamente para isso, contra a discriminação, a lutar contra o antissemitismo. Está falando exatamente no contexto que a Bnei Brit trabalha. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado aos que participaram conosco até agora. Enfim, vou ficar elogiando vocês aqui, porque eu só vejo isso aqui na tela. Tá o tempo todo elogios a vocês duas. Muito obrigado, eu desejo um Shavuot Tov, uma ótima semana, Shavuot Tov para vocês. Estamos numa época de pandemia, então muita saúde e felicidades para todos também. Obrigado a todos. Felicidades. Obrigada para todo mundo, e vamos espalhar por aí que o judaísmo não é machista, que isso é só lenda urbana. Mas precisa educar não só as crianças, precisa educar os pais das crianças. Sim, os pais estão sendo... É fundamental. Como você não consegue, por exemplo, nas empresas, educar adultos, o que está acontecendo? Eu tenho notícia de grande empresa multinacional, por exemplo, que estabeleceu cotas para as mulheres. Mas também tem o caso de diretora, que é uma só, e que tem o caso de alguém dizer: eu estou lhe contratando, dizendo a uma mulher, eu estou lhe contratando porque você é mulher e está dentro da cota que eu tenho que contratar. E a pessoa de grande valor, e que depois veio até receber prêmios na empresa. Uhum. E também o caso que eu citei de uma diretora, entre 10 diretores, ela é a única mulher, que ela recebe menos que os outros, pelo só fato de ser mulher. Enfim, estamos mudando, o mundo está mudando. Parabéns mais uma vez às senhoras e jovens presentes aqui do sexo feminino, por tudo que representam, pelo seu dia amanhã, e felicidades a todos, como eu já tinha dito, boa noite e fiquem bem.